Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Estou bastante feliz por estar com vocês nessa noite. É uma satisfação muito grande, né? Como o Christian já disse, eu gostaria de estar aqui ouvindo, mas ele insistiu que estivéssemos falando a palavra do Senhor. E ele me autorizou a tirar a máscara, né? Para ficar melhor, tira a máscara a uma distância, né, razoável aqui, então não há problema. E para ganharmos tempo, visto o nosso culto não poder ultrapassar 45 minutos, eu convido vocês para fazer a leitura, mais uma vez, de um versículo apenas do texto lido inicialmente, Lucas 24. Nós vamos ler o versículo de número 25. Número 25, Lucas 24. Acharam, irmãos? Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Meus irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam, não é? E eu ficaria muito feliz se pudesse dizer aos irmãos que ao longo de toda a minha vida eu sempre criei. Eu nunca duvidei, eu nunca tenha enfrentado um momento em que, infelizmente, por mais que nós saibamos o quanto o Senhor é bom, quanto Ele é misericordioso, quanto Ele cuida de nós, em algumas situações nós vacilamos e deixamos de crer, não é? E precisamos ser exortados, precisamos ser confrontados pelo Senhor. Como isso ocorre comigo, eu acredito que é provável que eu não esteja sozinho nessa situação, que outras pessoas também enfrentem momentos em que eles acabam duvidando da promessa do Senhor, duvidando da palavra do Senhor, duvidando do cuidado do Senhor para com as suas vidas. E esse texto nos mostra uma situação bem semelhante. Por isso eu gostaria de falar sobre isso com vocês nesta noite. Falar sobre a realidade de que a incredulidade nos afasta daquele que dá sentido à vida. É uma grande realidade, é algo que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. E caso haja alguém aqui que ao longo de toda a vida a única coisa que tem feito é crer, eu louvo a Deus por isso. Mas infelizmente há ocasiões na vida que somos surpreendidos por dúvidas, por questionamentos, e nós vemos aqui este caso, não é? A incredulidade nos afasta daquele que dá sentido à vida. O texto nos mostra que o Senhor Jesus havia ressuscitado e as mulheres já tinham ido ao sepulcro, já houvera percebido que o sepulcro estava vazio, já tinham encontrado anjos que lhes disseram que ele já não estava ali, ele já havia ressuscitado. Elas já haviam proclamado isso aos demais discípulos, mas o texto diz, a Escritura diz que eles não creram. E nós vemos aqui, Lucas é o único evangelista que relata essa história de dois desses discípulos, quando o texto diz, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Dois deles, quer dizer, dois dos discípulos, eles estavam em direção ao norte de Jerusalém, cerca de 11 quilômetros, o texto diz 60 estádios. Estádio é uma medida de distância que tem 185 metros, então nós temos aí 11 quilômetros ao norte de Jerusalém. Eles estão indo,
E nós percebemos, quanto à incredulidade, que uma das coisas que a incredulidade faz é transformar entusiasmo em decepção. Uma semana antes deste fato, que Lucas diz que foi no mesmo dia da ressurreição, ou seja, o domingo, uma semana antes, domingo anterior, o Senhor havia entrado em Jerusalém e os seus discípulos celebraram, eles louvavam a Deus. Os fariseus, inclusive, pediram para que o Senhor os impedisse de louvar, de cantar, de celebrar. E o Senhor os repreendeu, dizendo: se estes se calarem, as mesmas pedras clamarão. Eles estavam entusiasmados, mas agora, devido ao fato do Senhor ter sido morto, ter sido crucificado, a incredulidade tomou conta de suas vidas, e aquilo que era entusiasmo transformou-se em decepção. O texto mostra que a vida já não fazia parte mais da conversa deles. Os dois iam conversando, e é certo que não havia nada de entusiasmo nessa conversa. Não havia celebração nessa conversa. Por quê? Porque a incredulidade havia entrado. O texto diz também que quando a incredulidade nos assalta, nós perdemos a capacidade de discernimento. O texto diz que eles indo, caminhando, o próprio Jesus ia com eles, mas eles estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então, quando não cremos, meus irmãos, nós perdemos essa capacidade de discernir, de perceber que, apesar das circunstâncias, os propósitos de Deus permanecem inabaláveis. Aquilo que o Senhor quer para nós não pode ser anulado, não pode ser frustrado. Aquilo que Ele planejou acontece fielmente. E nós perdemos então essa capacidade de perceber o Senhor tão perto. Imaginamos que qualquer pessoa pode se aproximar, menos o Senhor, menos Ele. Nós ficamos como que impedidos de reconhecê-lo. E por último, o texto diz que os seus corações estavam tomados de tristeza. Veja o versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A NVT diz que eles pararam com os rostos entristecidos. A tristeza toma conta, porque a incredulidade, ela realiza isto nas nossas vidas. Nós perdemos a alegria, nós perdemos o prazer de pertencer ao Senhor, de servir ao Senhor, porque por algum momento nós estamos afastados dele. Em segundo lugar, nós percebemos também que a incredulidade transforma em esperança em frustração. Por que a esperança é transformada em frustração? Em primeiro lugar, porque nós só conseguimos enxergar a ação dos homens. Nós não conseguimos perceber a soberania de Deus. Veja versículo 18 ao 21. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhe perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então veja que os olhos dele estão voltados, meus irmãos, para a ação dos homens.
o que foi feito com Jesus por todo o povo, né? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Principais sacerdotes, nossas autoridades, eles só viram a ação dos homens. Eles esqueceram que aquilo era o propósito de Deus, a redenção, aquilo que já havia sido prometido e aquilo que precisava acontecer para a nossa salvação, para a nossa redenção. Eles só conseguiam ver a mão do homem, a ação do homem. E quando nós somos assaltados pela incredulidade, é assim, nós só conseguimos ver a ação do homem. Nós só conseguimos ver as circunstâncias, só a mão do homem aparece. Nós nos perdemos em relação à percepção da soberania de Deus. Nós suplantamos a soberania de Deus. Nós nos esquecemos dessa realidade. Isso é muito complicado. Quantas vezes você tira os seus olhos do fato de que Deus está no trono, o trono não está vazio, Ele governa, Ele é Senhor, Ele é absoluto e nada vai acontecer sem que Ele tenha um plano e sem que Ele haja de um modo que o nome dEle seja glorificado e você seja fortalecido e edificado. Pense nisso. A esperança é transformada em frustração porque nossos sonhos pessoais suplanta os propósitos eternos. Eles dizem: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de remir a Israel. Mas isso é sonho pessoal. Em nenhum momento a Escritura disse isso. Em nenhum momento foi profetizado um governo político, o domínio político de Roma. Em nenhum momento foi dito que Jesus viria para tirar o jugo romano de sobre a nação judaica. Mas eles haviam alimentado isso, eles haviam acalentado sonhos, eles sonhavam com isso, e quando esses sonhos foram frustrados, então a incredulidade tomou conta e eles não tinham olhos para enxergar o propósito de Deus, o plano de Deus. Quantos sonhos que nós acalentamos ao longo da vida, mas nunca perguntamos se Deus tem alguma coisa a ver com isso. Se isso está no propósito de Deus, se foi isso que Deus planejou. E quando esses sonhos se vão, aí nós nos frustramos. Nós nos perdemos na vida e a vida perde o seu sentido. E nós nos afastamos daquele que é o único que pode dar sentido à vida. Então, sonho frustrado, nós esperávamos, nós acalentávamos o sonho de que Ele seria aquele que haveria de remir Israel. Não é? Quantas vezes se ouve aí sonhe que Deus vai realizar seu sonho, sonhe porque é seu sonho, meus irmãos. Nós temos que ser visionários no sentido que Deus fará tudo aquilo que Ele disse que faria. Deus vai salvar vidas, Deus vai transformar vidas, Deus vai fazer o seu reino se expandir. Nós temos que ter essa visão, nós temos que enxergar isso pela fé. Mas sonhos pessoais, eles se realizarão se estiver no centro da vontade de Deus. Senão, serão frustrados. E essa frustração nos empurra para a incredulidade e nos afasta daquele que dá sentido à vida. Uma outra coisa é que quando a esperança se transforma em frustração, a necessidade de ver suplanta a fé. Veja o que eles dizem. Versículo 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram, não enxergaram. Foi dito.
túmulo está vazio, ele não está lá e tal, mas ninguém viu ele vivo. Ninguém enxergou, ninguém viu. Sabe, essa necessidade de ver, essa necessidade de tocar algo tangível, algo palpável, algo que se toque, isso é fruto da incredulidade, meus irmãos. Isso é fruto da incredulidade. Lembra de Tomé? O que o Senhor disse a ele? Porque viste, creste, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então é isso, nós precisamos tomar cuidado. Mas muito bem, meus irmãos, nós temos alguns minutos ainda. Quando nós chegamos a essa situação, né? Quando nós somos assaltados dessa forma, quando a incredulidade chega, né? O que o Senhor faz? É lógico que o Senhor não vai nos deixar entregues a nós mesmos. Isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que Ele nos ama tanto, que mesmo quando nós nos afastamos, Ele não nos deixa entregues a nós mesmos. E é interessante que, apesar de haver o núcleo menor dos apóstolos, 11, esses dois aqui, o nome é dito, né, Cleopas, o outro é anônimo, mas Jesus se interessou por eles e foi até eles. Jesus havia, né, em Marcos 16, 14, está escrito que Jesus havia censurado os 11 e lançado em rosto a dureza de seus corações e sua incredulidade. Mas ele vem tratar também com esses dois. E como é que ele trata? A primeira coisa que o Senhor faz é nos confrontar, não é? É confrontar nossa incredulidade com uma confrontação franca, sincera. Ele não vem dizendo, ai, coitado, né? Também foi terrível, né, o que aconteceu, é difícil mesmo, eu sei, tal. Não, ele vem com a confrontação franca. Ele diz: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês são incrédulos. O problema de vocês é incredulidade, é não crer nas Escrituras. Então é uma confrontação franca. Em segundo lugar, ele expõe amorosamente as Escrituras, porque não há remédio mais eficaz do que a Escritura. Não há nada mais poderoso para tratar as nossas vidas do que as Escrituras. E o texto diz que ele faz uma pergunta: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Porventura não foi isso que foi dito o tempo inteiro? E ele, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então ele trata conosco, ele nos faz lembrar as Escrituras, ele faz nos lembrar as suas promessas, ele trata conosco, e eu sei que ele está tratando conosco nesse momento aqui. Ele está agindo em nossas vidas, mostrando quanto nós nos endurecemos e nos afastamos, e por isso a vida perde seu sentido. É por isso que nós deixamos aquilo em que nós estávamos envolvidos e tomamos um rumo mais fácil, e seguimos o destino que escolhemos para seguir, porque é impossível se afastar da fé nele e a vida permanecer tendo sentido, meus irmãos. É impossível deixar de viver na perspectiva, ou segundo o ponto de vista que ele nos indica em sua Escritura, e ter alegria, ter prazer, ter satisfação na vida. Isso é impossível. Mas ele não nos abandona, ele não nos deixa entregues a nós mesmos. Ele vem e trata conosco. E aí, por último, ele abre a oportunidade para a reconciliação. Ele nos confronta de uma forma franca, ele expõe as Escrituras e ele abre a oportunidade para a retomada do relacionamento. Veja que o versículo 28 diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde.
e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Era tudo que o Senhor esperava, esse convite, né, para que ele entrasse, para que ele ficasse. E ele então aceita. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Mesa, isso representa comunhão, proximidade, né? Comunhão. Exatamente nesse momento que a comunhão é restaurada, que a presença dele é percebida. E o versículo 21 diz: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Percebeu, meus irmãos, esse tratamento amoroso do Senhor? Ele não quer ver você envolvido em incredulidade. Ele lhe chamou para viver para Ele, para desfrutar de sua comunhão, da sua presença, crer que ainda que a mão do homem se manifeste, ainda que as circunstâncias sejam adversas, você tem o Deus que cuida de você, que vela por sua palavra para cumpri-la e trata a nossa incredulidade e age em relação à nossa incredulidade e nos abre a oportunidade para a retomada do relacionamento, da comunhão. Isso é maravilhoso. E aí, meus irmãos, quando a incredulidade é tratada, as implicações disso, os resultados disso são maravilhosos. Veja que, versículo 32, então, o versículo 32, e disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quando há restauração, quando a fé é restaurada, a comunhão é restaurada, nós começamos a perceber a ação de Deus nas nossas vidas, né? Ele percebe que o Senhor estava agindo no caminho, né? E à medida que eles caminhavam, o Senhor agia. À medida que o Senhor lhes falava, aquilo agia de uma forma poderosa em seus corações ardiam, alguma coisa estava sendo processada ali, alguma coisa estava acontecendo, o Senhor estava tratando com ele. Você pode perceber a ação de Deus na sua vida, você pode perceber que, não obstante tudo que você já vivenciou, tudo que você já enfrentou, está enfrentando, você percebe que o Senhor está tratando você, está tratando o seu coração. Há uma mudança, algo que você não sabe explicar, você não conseguiu definir ainda, mas é a ação de Deus, a ação poderosa de Deus. Em segundo lugar, o comportamento muda, não é? Percebe-se a ação de Deus e o comportamento muda. Veja o versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Versículo 34. Ora, não foram esses homens que disseram ao viajante, ao que lhes acompanhava: fica conosco, já se faz tarde. Essa expressão é perigoso continuar andando, é perigoso, é melhor parar um pouco, é melhor repousar e continuar com o dia claro, continuar no dia seguinte. Mas eles foram tratados, agora não há medo, agora tanto faz ser noite, ser dia, ser o que for, eles não estão preocupados com isso, se há perigo, se não há, não é? Há algo que aconteceu e mudou completamente o comportamento deles. Então eles podem voltar 11 quilômetros, não é? Ele pode entender: não, agora a vida voltou a ter sentido, agora não podemos fugir, agora não é para se esconder, agora é para voltar, não é? Não há medo, não há pavor, há entusiasmo, há alegria, há uma determinação de que essa maravilha precisa ser espalhada, precisa ser contada. E por último, né? Tudo aquilo, o medo, o desânimo, a tristeza, dá lugar ao testemunho. Versículo 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então eles dão testemunho de uma experiência pessoal, algo que aconteceu a eles,
né, no caminho. Enquanto caminhava, o Senhor esteve com ele e tratou com ele. Se essa experiência precisa ser espalhada, precisava ser contada, e ele conta, eles dizem que de fato o Senhor ressuscitou, o Senhor vive, né? Os apóstolos também já tinham essa certeza, ele já havia aparecido a Simão, né? E nós vemos então mudanças, né? As implicações são que mudanças efetivas, mudanças permanentes acontecem na vida destes homens. Meus irmãos, e quanto a nós? Quanto a mim, quanto a você, nós podemos perceber a mão do Senhor. Nós podemos pedir como aquele pai aflito quando os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, e ele desesperado vai até o Senhor e diz: Senhor, eu pedi aos teus discípulos que me ajudassem, eles não conseguiram. Agora, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me. E o Senhor diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele responde: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Você pode fazer essa oração essa noite, pedindo ao Senhor que lhe ajude em sua incredulidade, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de você, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos viver em comunhão com aquele que dá sentido à vida, porque a incredulidade nos afasta dele, meus irmãos. A incredulidade nos traz muita dificuldade. Nós precisamos enfrentar isso com a graça do Senhor, com o tratamento do Senhor, pedindo o seu auxílio. Amém? Vocês podem orar comigo? Pai querido, bendito seja o teu nome, Senhor. Estamos diante da tua palavra que nos ilumina, que nos trata, que nos limpa, que nos cura, que nos transforma. E diante dela nos curvamos, ó Pai. E como o pai daquele menino, aflito como estava, orou ao Senhor naquele dia, oramos nesta noite. Senhor, ajuda a nossa incredulidade. Ajuda-nos, ó Deus, quanto a isso. E realimenta a nossa fé, fortalece a nossa fé. Nos coloque novamente em comunhão contigo, porque reconhecemos que sem o Senhor nós nos afastamos, nós vamos para longe, nós perdemos o sentido da vida. Mas com o Senhor, a alegria, apesar das circunstâncias, e a vida tem sentido. Pai, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.